pessoal do sexto ano. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, falar um pouco sobre sua formação. Temos aqui os objetivos da nossa aula, que é identificar as principais características da formação do Egito Antigo, reconhecer o espaço geográfico, localização e importância do Rio Nilo na região do Egito Antigo, apontar o marco histórico da unificação dos reinos Baixo Egito e Alto Egito com o governante Menes, como o início do período das dinastias. O que vamos estudar nessa aula? Primeiro tópico, Egito Antigo, formação, localização do Egito, Rio Nilo e suas inundações, trabalho humano e o Rio Nilo. Todos esses tópicos vão ser abordados durante a aula. Na África, antes dos europeus, existiram várias formas de organização política. Apresentamos a seguir algumas delas que nós temos aqui. Primeiro, a organização política do Egito, era em forma de aldeia. O que era isso? Organizava-se em torno de um líder que julgava, distribuía terras e comandava os guerreiros em caso de conflito. O chefe da aldeia era ajudado por um conselho. As pessoas se orientavam pelos espíritos da natureza ou antepassados mortos. Temos aqui a segunda forma de organização política da antiga civilização egípcia, que era a cidade-estado. O que era isso? Eram cidades cercadas que possuíam um governo próprio, um centro comercial e uma área rural. Possuía mercados, comerciantes, artesãos, agricultores e pastores. E cada cidade-estado tinha o seu governante. Depois veio aí outra forma de organização política, que foi através dos reinos. O que era isso? Pode ser definido como uma reunião de várias aldeias e cidades na qual vivia um líder com autoridade sobre todos os outros. Nas capitais do reino havia concentração de riquezas, poder, gente, ofertas e alimentos e serviços. Então, aí a gente já vê que o reino, a unidade reino, já era o que? As aldeias e as cidades-estados, tudo junto, formavam um conjunto e que formava um reino. Mas também tinha, na antiguidade, tem a organização política, a unidade império. Na antiguidade, era geralmente um conjunto de cidades ou regiões subordinadas a um governante das cidades mais poderosas. Quer dizer, as aldeias, as cidades-estados e os reinos juntos formavam um império, que aí tinha um governante só para todas essas unidades juntas, todo esse conjunto juntos. O Egito Antigo se localizava no continente africano e formava uma das civilizações do chamado Crescente Fértil. Pois é, pessoal, embora muita gente não sabe, o Egito, ele fica no continente africano, é um país africano. Então, assim, o que é o Crescente Fértil? Que aqui é nosso foco aqui, que está dizendo que é uma das civilizações, que se localizava no Crescente Fértil. Vocês podem observar nesse mapa, essa parte rosada, essa área aqui, cor de rosa, essa área toda é o chamado Crescente Fértil. Agora, por que é Crescente Fértil? Porque, se vocês observarem esse mapa, no livro também tem, vocês vão estar observando. Podemos identificar aqui
que o rio Nilo, né, fica exatamente aqui, passa pelo o Egito, né, onde está escrito aqui, ó, Baixo Egito e Alto Egito. Aqui onde que fica o Egito. E justamente o rio Nilo passa por aqui, de norte a sul. Então, por conta do rio Nilo, é uma área que, embora esteja no deserto, mas tem uma área aí nas suas margens que é fértil, que as pessoas conseguiam sobreviver lá e produzir suas plantações. Logo aqui mais acima, a gente pode observar que onde tem a Síria, Mesopotâmia, entre outros. Nós temos também aqui continua a linha cor-de-rosa, porque também é um crescente fértil. Nós temos aqui 2 rios também importantes, que nós vamos falar mais sobre eles quando nós estivermos estudando aí sobre a Mesopotâmia. Nós temos aí o rio Tigre e o rio Eufrates, que também são 2 rios importantes para o desenvolvimento dessas civilizações que se localizaram aí nesse local. Então, com 3 rios importantes nessa área toda aqui, sendo que por conta dos rios as pessoas conseguiram sobreviver aí, porque durante as cheias tinha um período de cheias, né, que a água derramava, enchia os rios, e aí aos seus arredores ficava uma área fértil. Por isso que é chamado de crescente fértil, porque estava localizado em um deserto, mas às margens do rio era possível a população produzir seus alimentos e sobreviver por ali. Temos aqui ainda, né, uma imagem do próprio rio Nilo, né? O Egito está localizado no norte da África, como nós podemos observar ali no mapa anterior, numa região desértica árida, de pouco solo fértil. No entanto, a presença do rio Nilo, as cheias fazem das margens do rio solo fértil para a agricultura e pastos para a domesticação de animais. Então, aqui nós temos a imagem já do rio. A gente pode observar que em todas as margens, né, as 2 margens do rio, que há plantação, né, e mais afastado a gente já vê o deserto. Mas você observa que toda a extensão da margem do rio está toda verde, né? Toda a extensão do rio Nilo tem vida por conta das águas, das cheias, do período de cheias, que quando ele transborda, a margem do rio fica fértil, como a gente já comentou antes, e aí as pessoas aproveitam para fazer as suas plantações, né? Mais adiante nós vamos falar mais ainda sobre o rio Nilo, né? Porque é muito importante a gente saber, né, como que foi, como é que as pessoas conseguiram sobreviver em um deserto, como já descrevi aqui, né? Numa região desértica, árida, ou seja, sem chuva, não tinha chuva, ou se tinha era um período pequeno de chuva, e que se não fosse o rio que armazenasse, né, muita água, o solo não seria fértil, porque só a chuva que cai não ia dar para manter o solo fértil, molhado, para que as pessoas pudessem plantar. Agora tem aqui uma curiosidade, que eu até já disse antes, né? Você sabe onde fica o Egito? Agora você já sabe, porque eu já abri a boca, já falei antes, né? Que o Egito fica no continente africano. Agora, se vocês não sabiam, que aí vocês ainda não viram, mas eu vou dizer agora para vocês. Você sabia que o principal rio egípcio, que é o Nilo, é também o 2º maior rio do mundo, né? Isso é uma curiosidade, muita gente não sabe, mas ele é o 2º
maior rio do mundo. Por isso ele é tão importante. Os antigos egípcios criaram uma civilização fascinante em meio ao deserto. Mas desde 5.000 a.C., os habitantes das aldeias próximas ao rio Nilo cultivavam cereais como o trigo, o centeio e a cevada, legumes, frutas, linhos, algodão e papiro. Isso só foi possível porque eles souberam aproveitar as cheias do rio Nilo. Desde 5.000 a.C., os egípcios se organizaram em dois reinos. Como eu já disse antes, o Alto Egito e o Baixo Egito. Mas como foram formar esses dois reinos? Bom, nas aldeias há disputas por terras férteis e poder levaram a alianças e guerras entre os chefes. Os vencedores passaram a governar um território maior e com mais pessoas, aí agora chamado de nomos. Os administradores dos nomos eram chamados de monarcas. As disputas entre os monarcas deram origem a dois grandes reinos, que foi aí o reino Alto Egito, que está localizado no sul, e o Baixo Egito, localizado no norte. Como nós podemos também observar aqui no mapa ao lado. E as disputas entre os monarcas deram origem a esses dois reinos, né? Dois importantes reinos. Mas por volta do ano 3100 a.C., o rei Menes do Alto Egito, né? Era o líder do Alto Egito, conquistou também o Baixo Egito e unificando os dois reinos. Já não era mais dois reinos, ele unificou os dois e se tornou um reino só. E Menes tornou-se então aí o primeiro faraó. Faraó é o nome dado ao rei entre os egípcios. E assim nascia o Império Egípcio. Pessoal, aqui nós temos essa imagem, isso é um infográfico, né, que representa bem com nitidez aí como que era feito aí a irrigação, como as pessoas aproveitavam a água do rio Nilo. Eu vou chamar a atenção aqui para o fato de os habitantes das margens do rio Nilo terem aprendido a canalizar e direcionar as águas desse rio. A gente pode ver aí que tem vários canais, né? Com isso, quando as águas baixarem do rio, eles não vão ficar sem água, pois eles aprenderam técnicas de armazenar, de aproveitar melhor essa água. E com base, tudo isso, né, eles faziam com base na observação da natureza. Os egípcios criaram um calendário que dividia o ano em 3 estações de 4 meses. Era dividido assim: o primeiro período das cheias, depois o período da semeadura, né, que é o período de plantar, e o terceiro período era o período da colheita.